nós compreendemos que em Cristo Jesus, muitas coisas se falam para o avanço da igreja, muitas coisas é compartilhado e dito como importante diante da mensagem das Escrituras. Mas quanto mais nos aproximamos da sala do trono, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós compreendemos a sua verdade, mas compreendemos o que ele diz ou quis dizer ao se referir a ele mesmo como um caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero que você pergunte para o seu irmão agora do lado: que verdade é essa que Jesus diz? Porque a pergunta que nós podemos fazer neste momento, o questionamento que nós podemos fazer neste momento é: quando Jesus se colocou como verdade, que verdade é essa? O que ele quis dizer a respeito de verdade? E a verdade que é disponível através de Jesus, a verdade que é disponível através do evangelho pregado por Jesus, é de que Deus é justo e faz o pecador justo. Essa é uma grande verdade, amados, que a justiça de Deus é o que somos hoje em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a nação judaica, nós entendemos, nós conseguimos compreender que ela é apresentada como um protótipo de Deus, como algo que Deus visa como família. Mas quando falamos de verdade, amado, nós precisamos entender a verdade que nós vivemos hoje em Cristo. Existe uma verdade hoje vivida em Cristo, sim ou não? Sim. Quando nós voltamos um pouquinho mais e começamos ali na Escritura em Gênesis, nós vemos que havia duas árvores citadas naquele momento, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas existia naquele momento uma verdade, diante de todo aquele jardim, de todas aquelas árvores, que é colocada por Deus. E qual é a verdade que está sendo colocada naquele momento? O que você conhece? A verdade daquele momento, por exemplo, se eu te disser: se comer da árvore da vida, e se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa é a verdade presente daquele tempo. Essa é a verdade presente colocada em Gênesis. Mas nós vemos tempos depois, aonde Moisés ele sobe num monte, não Sião, mas Sinai, e naquele momento uma nova verdade é sendo colocada naquele tempo. Não mais a verdade da árvore da vida, mas agora a verdade dos mandamentos. E quando nós olhamos para a verdade dos mandamentos, nós entendemos algo diferente nesta verdade, que diz que é necessário fazer para ser abençoado. Então a maneira de ser abençoado era a maneira da exigência, a maneira de que é necessário se cumprir algo
para que este algo agrade alguém e este alguém libere a bênção. E aí nós percebemos que conhecemos até aqui duas verdades, amém? A verdade da árvore da vida, a verdade liberada a Moisés. Quero compartilhar com os irmãos Gênesis 2:16. Vamos ler Gênesis 2:16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Seguinte: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E eu entendo, amados, que na vida da igreja nós não temos problema ou dificuldade quanto a esta verdade, porque normalmente esta é uma verdade que é compartilhada com o corpo e muito viva no coração dos irmãos. No entanto, que ao se falar desta verdade, muito ou parte da igreja completa a frase, conhecendo a respeito do alimento: se eu comer desse, eu tenho isso; se eu comer deste, eu tenho aquilo. Então é uma verdade que nós não temos problemas quanto a ela. Mas nós entendemos, amados, que quando nós olhamos para a nação judaica, o olhar de Deus para aquela nação é que se eles obedeciam ou não. Porque na nação judaica, ali já em Moisés, nós entendemos que é um outro momento. E o fato de obedecer ou não, este ou esta era a verdade presente naquele momento. E a exigência, amado, era cumprir externamente, amém? Havia-se uma exigência para se cumprir externamente. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Eu estou falando de tudo isso porque quando eu olho diante dessas verdades, eu vejo que a igreja não tem problema em relação à verdade do conhecimento do jardim, não tem problema quanto à verdade da árvore da vida. Quando temos a percepção da igreja, nós vemos que ela não tem problema em relação à verdade diante da nação judaica ali, compartilhada pela vida de um servo chamado Moisés. Mas quando nós olhamos diante de uma verdade presente hoje, nós entendemos que nós temos um problema gigantesco. Mas por que nós temos um problema gigantesco? Porque hoje, diante da verdade presente que eu quero mostrar para os irmãos, através das escrituras, nós vemos que muitos ainda estão presos na verdade que foi apresentada a Moisés. Muitos ainda estão com essa verdade no coração, achando que é isso que Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E as pessoas não compreendem e não conseguem discernir a exigência do suprimento de Deus. Porque nós vemos as árvores, nós vemos os mandamentos e nós vemos agora Jesus. E o que mudou, amado, da segunda verdade ali colocada em Moisés para a verdade no qual nós compartilhamos em Cristo Jesus, sendo o centro desta igreja, é que a segunda, depois da árvore que nós estamos vendo, a segunda de Moisés, ela é exigência. Mas Jesus Cristo é suprimento. Diga suprimento. Diga mais, diga: Jesus é suprimento para a minha vida, para a minha família. Aleluia.
Isso é tão sério, amados. Isso é tão sério porque se fosse num dia como o de hoje, num domingo chuvoso, choveu, hein? Rapaz, eu estaria aqui como pastor, não desta época, mas eu estaria aqui como pastor da época de Moisés. E se fosse assim para eu ministrar a verdade presente, eu estaria ministrando o quê? O que eu estaria ensinando? O que eu estaria compartilhando da palavra se fosse na época de Moisés? Com certeza eu estaria ensinando os 10 mandamentos. Com certeza eu estaria ensinando a como confessar pecados. Com certeza a minha mensagem ela viria e ensinaria a oferecer cordeiros e como escolher bem o seu cordeiro na hora de oferecer. Eu faria uma série de mensagens como escolher o seu sacrifício. Eu ensinaria a circuncidar os seus filhos. Aprenda o porquê deve-se circuncidar os teus filhos. Se nós quiséssemos a bênção naquela época, tínhamos que obedecer a verdade, diga presente. Se eu quisesse ser abençoado naquela época, eu tinha que obedecer a verdade presente. Para Adão e Eva lá no jardim, eles tinham que obedecer a verdade presente. No tempo de Moisés, para serem abençoados, tinham que obedecer a verdade presente. E hoje nós em Cristo Jesus obedecemos a verdade presente. Quando nós falamos ainda antes de Jesus, nós olhamos para a palavra de Deus e compreendemos que Deus só aceitava, agora não tem muito a ver com bênção, mas Deus só aceitava quem obedeciam às leis daquela época, porque era a verdade presente daquela época. A lei ela foi dada, amados, há 1500 anos aproximadamente, ela durou ali de Moisés por 1500 anos aproximadamente. E aí Jesus veio. Abra para nós, por favor, João capítulo 1, versículo 17. Porque na vinda de Jesus, amados, e aí é a compreensão e a revelação que Jesus Cristo nos dá hoje, é que com Jesus nós recebemos a nova verdade presente já há mais de 2000 anos, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade elas vieram. E eu costumo fazer uma comparação em relação a esse versículo, amados, porque se você tem uma pessoa que ama muito, e essa pessoa ela vai viajar, ou até mesmo ela se mudou para uma cidade muito distante, e você envia um presente para essa pessoa que era muito sua amiga, ou até mesmo um parente muito próximo, e essa pessoa ao viajar, você envia um presente para ela vai ficar alegre, sim ou não? Sim. E é o que nós estamos vendo ali, porque a lei foi dada por Moisés.
Mas a pergunta que eu te faço, diante desse parente ou deste amigo muito querido que foi viajar, foi para uma cidade distante, em vez de você enviar um presente, você vai pessoalmente, essa pessoa vai ficar mais feliz, sim ou não? Sim, com certeza. E é justamente isso que esse versículo representa. Porque a lei foi dada, enviou um presente, mas a graça e a verdade vieram pessoalmente. Aleluia, Jesus. A lei ela foi dada por um servo, mas a graça e a verdade vieram através do Filho. E nós, em Cristo Jesus, não colocamos nunca um servo acima do Filho. O Filho é maior. E a verdade não está deste lado, do lado do servo. A verdade não está. Por que não? A lei é santa, sim ou não? A lei é verdadeira, sim ou não? Mas a lei, apesar de ser santa, ela não nos santifica. Só Jesus pode fazer isso. E hoje nós entendemos, amado, que a verdade está do outro lado. De que lado? Do lado de Cristo Jesus. Graça e verdade, já falei isso também em uma outra ocasião. Mas graça e verdade está no singular no grego. E não diz como a nossa tradução diz, graça e verdade vieram. Mas no grego, no original diz, graça e verdade veio. E nós entendemos que a graça e a verdade é um só. E eu quero te mostrar que assim como nas árvores havia uma verdade presente, assim como Moisés recebeste algo da parte de Deus, havia uma verdade presente. Hoje em Cristo Jesus nós temos uma verdade presente. Abra sua Bíblia lá em Lucas, é o texto-chave dessa mensagem, Lucas 4:16, capítulo 4, versículo 16, nós vamos ler até o versículo 31. Lucas 4:16 diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Esse versículo está falando de Jesus, amém? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Diga assim comigo: o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Próximo. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os de todos na sinagoga estavam fitos, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu vou repetir, volta. Então começou a lhe dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Seguinte: e todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faz-me também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria.
Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada. Entenda o que está escrito, hein? Levantando-se, expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar. O que está acontecendo aqui, amados? Tentaram matar Jesus, amém? Próximo. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, que os ensinava aos sábados. Amém, amados? O que aconteceu nesses versículos? Jesus, como costume, ele se reuniu. E diante daquele momento que ele se reuniu para ler o profeta Isaías, ele traz uma verdade presente. E no momento em que ele traz a verdade presente, ele faz um pronunciado. E ele diz: a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Diga comigo: o ano aceitável do Senhor. Por que eu estou pedindo para você repetir isso? Porque eu quero te mostrar na Escritura que havia uma verdade presente na árvore, no jardim, que havia uma verdade presente em Moisés, e hoje existe uma verdade presente para a igreja de Jesus Cristo. E diante da verdade da igreja de Jesus Cristo, muitos me dizem: você gosta de ministrar salvação, você tem prazer em ministrar a graça, o favor imerecido. A maioria dos seus sermões, ele se direciona na soberania de Deus, na vontade de Deus, no que Deus fez, naquilo que Deus é. E a minha resposta é sim, ela se baseia nisso. Por quê? Porque é a verdade presente para com a vida da igreja. E eu vou ler ali mais uma vez no finalzinho para os irmãos. Diz aqui, no finalzinho: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Estão comigo? Guardaram isso? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha o versículo seguinte: e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, ele sentou. Então ele diz: anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro, entregou ali o assistente, e ele se assentou. Amém? Mas agora eu quero te mostrar algo na palavra de Deus, lá em Isaías. Abre para nós, por favor, Isaías 61, aonde Jesus estava lendo. Capítulo 61, versículo 1 e 2. E aí a palavra de Deus diz assim. Não, Isaías 61, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Jesus conhecia a verdade presente. Amém? Jesus disse assim: acaba de se cumprir algo aos seus ouvidos. E olha o que acaba de se cumprir: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É uma profecia a respeito de Jesus, a respeito daquilo que Jesus realizaria.
no tempo presente, no favor imerecido, na graça, baseada nele. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, diga comigo, boas novas, aleluia, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os... E aí eu quero te chamar a atenção a algo agora. Há algo que Jesus Cristo tem para com a igreja. A verdade, amado, está nisso, nas palavras de Jesus, porque Jesus estava lendo este texto que está aqui atrás de mim. Mas o que tem de tão especial? Perceba algo. Onde foi que Jesus terminou a sua leitura? A anunciar o ano aceitável do Senhor. Entregou o livro, fechou, entregou o livro e se assentou. Mas não terminava ali o texto onde Jesus estava lendo. O texto que Jesus estava lendo estava dizendo: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Mas Jesus sabia até onde ele iria. Jesus sabia até onde ele estava, o que estava se cumprindo nele. Qual seria a verdade cravada na cruz do Calvário? Qual seria a verdade levada pelos filhos de Deus feito nele? Qual seria a verdade pregada pelos apóstolos? Qual seria a verdade mais tarde pregada por nós, a igreja de Jesus Cristo? E aí, amados, é aí que muitos se confundem. Por quê? Porque ou eles estão pregando os mandamentos, a exigência, ou quando eles não estão pregando ainda, eles estão pregando a ira do Senhor, que é uma verdade que ainda virá. Mas hoje a verdade que nós vivemos em Cristo Jesus é essa: apregoar o ano aceitável do Senhor. Ali está um erro, mas em Jesus Cristo foi ponto, até a sua volta. Jesus conhecia, amados, a verdade presente. Jesus conhecia o que estava ali se cumprir. E hoje em Cristo Jesus, o amor de Deus está em nós de tal forma. Por quê? Porque nós entendemos a verdade presente. Existem as boas novas hoje em nós, na igreja do Senhor. No original, o ano aceitável do Senhor é Hatson. Diga comigo, Hatson. Aleluia. O ano do Hatson, Ayrton. Saúde, esperança, paz, cura, salvação. É muito mais do que saúde. Parece que é só saúde, né? Hatson. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Pode até parecer, mas Deus tem muito mais para nós como igreja. Muito mais. É o ano do favor de Deus. É um ano que mesmo que você não mereça, o Senhor te abençoa. Mesmo que você não faça por onde, mas crê no sangue de Jesus, a glória de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. E quando Jesus veio, amado, a sua primeira vinda, não foi a vinda da vingança. Não é isso que Deus tem para você. Fala para a pessoa do seu lado, fala: Deus não quer se vingar de você. Fala para ele assim: Deus não quer se vingar dos seus amigos maus. Não é essa a vontade de Deus. Mas a pessoa falou mal de mim, pastor. Não, Deus não quer se vingar dela. Mas ela fica fofocando ao meu respeito para a vizinhança. Não, mas Deus não quer se vingar dela. Não é isso que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo a verdade presente. Lá era: se comer, morrerás. Depois foi: se não fizer, não recebe. Mas em Cristo Jesus se você crê,
receberás. Muitos dizem, a porta é estreita, mas não entenderam o que Jesus está dizendo, porque ao estudar o português você vai perceber que no original está dizendo para o tempo presente. A porta era estreita, quase ninguém queria, quase ninguém ia. Mas nós vemos inúmeras palavras aonde Jesus traz ruas largas, proporções grandes. O reino dos céus, amado, vai ter muita gente. A glória do Senhor vai estar cheia de gente, cheia de pessoas. Lá não é um pouquinho que vai estar lá, não. É muita gente. Muita gente. É este ano que nós vivemos diante do Senhor. É este tempo presente que nós vivemos diante do Senhor. Então o que Jesus declarou lá em Isaías, nós estamos vivendo ainda. Diga para o seu irmão, ainda virá o dia da vingança, irmão. Deus, amado, Ele encontrou problema na lei. Mas que problema, sendo que a lei era perfeita, mas o povo era imperfeito. Esse era o problema de uma lei santa, de uma lei perfeita, que mesmo sendo santa e perfeita, não pode nos santificar, não pode nos aperfeiçoar. Hebreus 8, abre para nós, por favor. Hebreus capítulo 8, versículo número 7, se quiser marcar na sua Bíblia. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 7. Nós vamos seguindo até o 12, diz assim: porque se aquela primeira fora irrepreensível, aquela primeira o que? Diga lei. Aleluia. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, mas para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles lhes serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Perceba, amado, que havia duas alianças. Uma que não se atentaram para aquilo, foi necessário uma segunda. E diante dessa segunda aliança, é aí que Deus faz tudo. Amém? É nessa segunda aliança que Deus faz tudo. Tudo o que? Ele diz: eu porei em suas mentes e em seus corações. Sabe aquela pessoa que você investe, aí talvez você pensa: não vai, não dá. Não vai, não dá. Na aliança que nós estamos, amado, e diante da verdade presente, tudo que nós precisamos é crer nele. Porque é ele que faz tudo, é ele que põe na mente, é ele que põe no coração. Ele diz assim: o Senhor, eu serei o seu Deus. Versículo 10, volta para nós. Ele diz: eu serei o seu Deus, e eles serão
Amado, aquele negócio de céu é para poucos, é para quem não entendeu a verdade presente. Aquele negócio de que muitos são chamados, poucos isso que não entendeu a verdade presente. Aqueles que ministram, estão ministrando a lei, estão ministrando a exigência, porque essa é a promessa de Deus para com Deus mesmo, para a soberania de Deus, para aquilo que Deus é. Ele está dizendo: ei, você não precisa ensinar o seu irmão, você não precisa, sou eu que vou fazer, amém? Descansa no Senhor, toma posse, a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, os sonhos, os planos, o ministério confiado em tuas mãos é de Deus, tudo tem a ver com Ele. Todos terão conhecimento aonde? No exterior, como da lei, que cobra que as coisas sejam exteriores, precisa se cumprir algo exterior. Todos terão conhecimento em seu interior, no seu íntimo. Volta lá para mim em Hebreus 8:12. Nós estamos no 10, 2 para frente. E essa para mim, amados, é uma verdade presente. Essa é uma verdade a ser dita, uma verdade a ser revelada, que poucos compreendem isso, apesar de falarmos tanto. Que é justamente o que diferencia a igreja de Jesus. E aí Deus, Ele tem uma promessa, Ele tem uma palavra para a vida da igreja, para aqueles que creem, diz: porque serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Me procuraram hoje e disseram assim: estou acusado, irmão, por quê? Foi ontem no futebol. Hebreus 8:12 para ele. Medita aí, irmão. Você está lembrando de coisas que Deus já nem lembra mais. E essa é a verdade que nós temos para nós. Essa é a escritura que o Senhor deixou na nova aliança para nos garantir algo. Para nos garantir, amados, uma verdade. Eu tenho meditado, amados, em como aprofundar cada vez mais esse conhecimento. Como trazer a revelação ainda mais de quem Jesus Cristo é e por que nós trazemos Jesus ao centro da igreja. Porque a garantia dos céus para nós em Cristo é: dos seus pecados não me lembrarei mais. E isso é maravilhoso, amado, porque a todo momento nós podemos parar. Dos seus pecados, dos meus pecados, Deus não me lembrará mais, e seguir adiante, com um sorriso no rosto, com alegria, com disposição, entendendo, se existe fôlego, existe presença de Deus, existe vida de Deus, existe direção de Deus para mim. Mas por que isso é tão especial? Dos seus pecados não me lembrarei mais. Porque essa é a verdade presente, porque a verdade anterior, dita por Moisés, era da terceira, quarta geração: visitarei os seus pecados. Existe diferença nisso, sim ou não? Claro, no tempo de Jesus, muitos aleijados, muitas pessoas leprosas, muitas pessoas doentes, cegas, surdos. Eles pensavam: foi por causa dos meus antepassados. Deus está visitando os meus pecados após gerações. E muitos pensam assim: por que eu não sou bem sucedido? É porque minha mãe nunca estudou, meu avô nunca estudou, eu também não estudei, agora eu sou o que sou, e é assim que eu vou morrer, é assim que eu vou ser. Ei, não! Não é essa a verdade presente em Cristo Jesus. Mas é porque eu tenho um negócio e eu não sei administrar, e aí as coisas não vão muito bem, então eu acho melhor eu resolver parar, porque eu nunca estudei. Não! Não é isso. Mas lá atrás eu usei muita droga, eu roubei muita gente, eu me prostituí, agora eu nunca vou ter uma família. Não!
Mas meu pai e minha mãe se divorciaram, eles viveram infelizes e sempre foi um pé de guerra, nunca recebemos nada, nunca sorri, nunca tive alegria, nunca tive pai, nunca tive mãe, eu também acho que eu nunca vou ter uma família. Não! Não é essa a verdade presente para a sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais. Muito mais através da palavra liberada. Mas o que eu tenho que fazer? Não, fazer é na aliança ali anterior. Fazer é na verdade presente anterior. Agora, você só precisa crer nessas palavras e meditar naquilo que Jesus te deu. É dádiva, é vida de Deus para nós. É acordar de manhã e dizer: dos meus pecados Deus não se lembra mais. Ele me ama, Ele tem paz, Ele tem saúde. Deus tem a vida eterna hoje em mim. E não somente a vida eterna para com o tempo vindouro, mas a vida eterna zoe, a vida de hoje, reinar em vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Aqui na verdade presente, não me lembrarei mais. E quem está na verdade antiga, amado, eles lutam contra a verdade presente. Se você ver alguém defendendo algo diferente a isso, é porque ele está preso a uma verdade antiga. E não entendeu a obra da cruz, não entendeu a obra de Jesus, não entendeu as palavras proferidas em Lucas, pela própria boca de Jesus, ao ler o rolo de Isaías. Não teve a revelação que Jesus teve. Se hoje nós compreendemos algo, nós compreendemos o pensamento de Jesus naquela ocasião. O que nós compreendemos hoje é a direção de Jesus, que Ele estava naquela ocasião e que está nos guiando hoje. E diante da verdade presente, amados, qual é a parte do homem? Qual é a nossa parte? A Bíblia está escrito: o meu justo, justo de Deus, o meu justo viverá da fé. Essa é a verdade para nós. E Deus diz assim: o justo, não é o meu, amém? Isso é de Deus. Fala para a pessoa que está do lado, fala: você é de Deus, você é querido de Deus, você é amado de Deus. Você é amado de Deus, cara. Nós vemos nessa cláusula, amados, da nova aliança, que diante do homem tribunal, nós vemos Deus trazendo a condição da justiça para nós diante dessa verdade, amados, e pode acreditar nisso. O meu justo viver pela fé, e se você viver disso, você vai compreender que isso não pode não ter ouro ou prata na ocasião, mas você vai ter algo muito maior para dar: as boas novas do Evangelho de Deus. É dizer para essa pessoa que existe uma verdade presente. O ano do Hatson, saúde, esperança, paz, alegria, justiça, plenitude no Senhor. O ano do Hatson. Quando nós olhamos para as Escrituras, amado, nós vemos que Neemias, Daniel e até João Batista, nas suas pregações, nos seus sermões, eles traziam ali com uma maneira muito intensa o confessar pecados para ser perdoados. Era muito forte o quesito do sacrifício, dos inúmeros sacrifícios que eram necessários ser feitos, mas tudo característica da lei. Nós falamos já sobre isso. O que vem primeiro? O arrependimento ou a graça? Falamos já sobre isso. Maior do que os meus pecados é o meu Salvador.
Porque nós entendemos que diante destes homens, Daniel, João, Neemias, algo acompanha o discurso desses homens. Mas o que acompanha os discursos desses homens, muitas vezes, são discursos voltados para a ocasião da verdade presente perante eles. Então eu não posso pegar aquela verdade presente e trazer para o meu sermão hoje, trazer para o meu ensinamento hoje, trazer para o meu relacionamento familiar, para o meu relacionamento de amizade. Eu não posso trazer essas características de uma verdade antiga. Talvez eu parasse aqui neste momento e falasse para você refletir e pensar em uma pessoa que você ama, que você cuida, que você tem investido. E essa pessoa talvez nem estaria ao seu lado. Talvez isso pode te trazer uma tristeza no teu coração. Talvez isso pode te trazer uma emoção ali, um pouco desconfortável, ao não ver o seu pai sentado ao seu lado na cadeira, dando glória a Deus, ao ver o seu irmão, o seu filho, a sua esposa. Talvez uma vida que Deus te confiou, talvez você pode se sentir um pouco entristecido por isso. Mas eu quero te dizer que existe uma verdade presente, e diante da verdade presente, Deus diz: eu ensinarei, eu colocarei, Ele será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, mesmo que os meus olhos não contemplem isso, mesmo que meus ouvidos não contemplem isso, o meu justo viverá da fé. Creia na verdade presente. Então o nosso descanso está no Senhor. Ao entender que Hebreus 8 registra essa verdade presente numa nova aliança, e diante dessa nova aliança nós vemos que tudo tem a ver com Ele, que Ele é um Deus fiel, que é um Deus que faz, e tudo que nós, homens, fazemos é confiar em suas palavras. E diante da confiança que nós temos naquilo que está escrito, nós encontramos descanso para as nossas almas. Quando nós vemos a respeito do confessar pecados, amados, nós vemos que isso é uma tradição dos hebreus. E nós vemos que essa tradição dos hebreus, ela não é usada por Paulo, o apóstolo dos... Paulo é apóstolo de quem? Opa, lá no fundo. Paulo, apóstolos dos gentios. Paulo não traz essa tradição dos hebreus e não traz ensinamentos voltados ali para a confissão de pecados. Mas foi usada por alguns homens de Deus, como por exemplo Tiago, como por exemplo Pedro, como por exemplo João. Por que João usou essa condição? E nós vemos em alguns lugares, principalmente em 1 João. Coloca para nós, por favor. Se quiser marcar na sua Bíblia, é 1 João capítulo 1, versículo 9. João, ele traz o confessar os pecados, amados. Em João, 1 João 1, 9. E não é errado confessar pecados, mas nós confessamos porque somos perdoados, amém? A tradição dos hebreus é confessar para ser perdoado. Confessar para ser perdoado, é a tradição dos hebreus. E hoje não é errado confessar, mas nós confessamos porque somos perdoados. Não para ser perdoados, nós somos perdoados. Mas em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a... E aí João traz, se confessarmos os nossos pecados, ele traz essa primeira condição, amados. Porque tem muito a ver em relação a quem ele está pregando, as pessoas, os ouvintes.
E neste momento João está falando para os agnósticos. Quem são? Quem eram? Eles diziam não ter pecados. Eles não se reconheciam pessoas falhas. E os agnósticos, por compreenderem desta forma, João ministra isso para eles. Mas como é que João fala para nós? Coloca no capítulo 2, que agora ele escreve para nós. E ao compreender essa diferença, João falando ali para a sua audiência, para as pessoas que o ouviam, olha como ele começa dizendo para a igreja. Reconhece o discurso ou não? Está diferente, sim ou não? Está diferente, ele diz: meus filhinhos, aleluia, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, tem alguém que te defende junto ao tribunal, que luta por você, Jesus Cristo, o justo, é esse. E a gente percebe algo gigantesco, amado. É a mesma coisa de você ter um livro caixa. Quem trabalha com o livro caixa sabe. E aí você tem ali as dívidas, você tem ali tudo correlacionado, mas chegou o dia de você pagar. E no momento em que você vai abrir o livro caixa para você se preparar para pagar, você fala: ué, está tudo pago. Obrigado, Jesus, por pagar tudo. Amém? Essa é a verdade presente. Quando nós olhamos para a dívida, nós não vemos mais ela. Nós lembramos que ela está paga. E da minha dívida, Deus não se lembra mais. Quero chamar o pessoal da banda aqui. Quando nós entendemos essa verdade presente, nós temos em nosso coração, amado, o sentimento de gratidão. Nós fomos perdoados e por isso nós confessamos. Toda a nossa dívida foi paga. Fala para o seu irmão: você crê em Jesus aí, irmão? Então a sua dívida foi paga. Foi paga. Pode acreditar. Pode acreditar nisso. E eu quero chamar a sua atenção para que confessar, amados, confessar não nos liberta. Confessar não nos liberta. Mas o sangue de Jesus, sim, esse nos liberta, amém? Existe poder no sangue de Jesus Cristo. Nós somos extremamente abençoados hoje, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus Cristo. Jesus conhecia a verdade presente, o ano do Hatson, o ano aceitável do Senhor, e hoje nós também conhecemos, amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que você possa se levantar dessa cadeira hoje, sendo grato ao Senhor pelos movimentos da sua perna, pelo fôlego de vida. Que você possa agradecer ao Senhor pela verdade presente que te acompanha. Muitos dirão ao contrário. Muitos irão te perseguir e te levar para uma verdade antiga. Mas a revelação de Jesus alcançou o seu coração. Você tem hoje tanto o livro de Lucas quanto o livro de Isaías. Então, medite nele, fale com ele, agradeça a ele. Diga para ele: nós estamos vivendo, irmão, o ano do favor de Deus. Diga para ele: a sua vinda não foi o dia da vingança não, irmão. Foi o ano aceitável do Senhor, o ano que ainda estamos vivendo como igreja. O ano do Senhor, aleluia.
É por essa verdade que o ministério que o Senhor confiou em tuas mãos será conhecido. É através desta verdade que este bairro do Feital será abençoado. É através destas boas novas que as casas, as famílias e o destino de muitas crianças será mudado. Amém. Através deste amor, através desta presença de um Deus vivo, bom e feliz. Jesus Cristo, quando foi elevado aos céus, com os braços abertos, como um sumo sacerdote que abençoa, Jesus não subiu como alguém que desejava se retirar, mas Jesus foi levado aos céus. Enquanto ainda ele subia, ele estendia as suas mãos e nos abençoava. Esta é a verdade presente. Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o Hatson. É através dessa verdade que o amor de Deus nos alcança, nos preenche e nos satisfaz. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, pela tua presença, pela vida da igreja, uma igreja viva, livre, cheia da tua glória, cheia da vida no Espírito, ó Pai. E declaramos em Ti uma semana extremamente abençoada, livre de doença, livre de dor, livre de sofrimento, mas cheios da tua plenitude, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.